indústria dos videogames está em um verdadeiro frenesi em busca de cada vez mais FPS. Hoje em dia nós temos monitores de 144 Hz e até a estupidez de 580 Hz. No geral, quanto mais FPS, melhor. Por exemplo, ao usar um iPhone com uma tela de 120 Hz, é impossível voltar para uma tela de 60 Hz. Mas até que momento o FPS faz diferença de verdade nos games? Qual seria o mínimo de FPS para uma boa experiência? Oi, eu sou Flávio e hoje nós vamos falar sobre FPS, a corrida do ouro nos videogames. Ei, rapaz, foi mal. Desculpa aí, eu me empolguei um pouquinho. Vamos voltar ao normal, né? Mas o que é FPS? FPS significa frames per second, ou quadros por segundo em português. É uma medida que indica quantas imagens individuais são exibidas ou processadas em um segundo. Em outras palavras, o FPS representa a fluidez com que as imagens são exibidas. A pergunta é: quantos frames por segundo os nossos olhos conseguem enxergar? A percepção humana não funciona exatamente como uma tela ou uma câmera, onde você seta 60 frames por segundo e ela vai exibir exatamente 60 frames por segundo. Não é bem assim. Em vez disso, os olhos humanos e o cérebro percebem e processam informações visuais de maneira contínua e variável. O olho humano pode tipicamente perceber mudanças no movimento em faixas de 24 a 48 frames por segundo, o que é suficiente para a percepção de movimento contínuo. Isso é a base, inclusive, para a taxa de quadros padrão dos filmes, 24 quadros, e de muitas TVs, 60 quadros. Uma coisa muito interessante também é que, por exemplo, o Avatar 2, ele foi filmado em 24 quadros, então ele dava sensação de fluidez que o filme normal de 24 quadros não dá, que é justamente o que a gente está buscando no videogame. Existem alguns estudos mostrando que a nossa visão pode chegar até 200 frames por segundo, mas eles são muito iniciais e não são confirmados. Então, na prática, entre 24 a 48 quadros é o limiar ideal para que você tenha uma boa experiência. A gente teve até a geração do PS4 e Xbox os jogos sempre cravados em 30 quadros por segundo. Nesta nova geração é que nós estamos buscando os 60 quadros. Portanto, acima de 48 quadros por segundo, você já tem um limiar perfeito para a sensação de movimento. Nesse vídeo nós vamos fazer alguns testes e você vai poder dizer se você vê diferença entre 40 quadros, 50 quadros, 60 quadros e 30 quadros. Vamos começar? Você vai pegar um lápis e uma caneta e vai anotar agora. Eu vou dar a opção na tela e vou perguntar quantos quadros tem. No final, nós vamos fazer a conferência para ver se você acertou ou não a quantidade de quadros. E aí nós vamos fazer as comparações e ver se realmente faz tanta diferença assim você ganhar muitos quadros.
só, eu fiz esse teste de propósito porque eu quero mostrar para você que a partir de determinado momento você já não consegue fazer diferenciação entre FPS, tá? Eu vou mostrar para você aqui qual foi os resultados que a gente colocou aqui. Eu duvido que você tenha acertado, porque nem eu acertei, eu tenho que estar aqui com a colinha, beleza? Então vamos lá. O Cyberpunk, a letra A, estava a 40 frames por segundo. O Cyberpunk na letra B estava a 30 frames por segundo. E o Cyberpunk na letra C estava a 60 frames por segundo. O BNG, na letra A, ele estava a 30 frames por segundo. Na letra B, ele estava a 50 frames por segundo. Na letra C, ele estava a 40 frames por segundo. Na letra D, ele estava a 60 frames por segundo. E o Neon White, na letra A, ele estava a 30 frames por segundo. Na letra B, 60 frames por segundo. E na letra C, 50 frames por segundo. Fica muito simples a gente ver a diferença entre 30 e 60. Mas quando a gente está falando aí de ver a diferença entre 50 e 60, você não consegue fazer a diferença. Lógico que os frame rates maiores vão melhorar as animações, mas a sensação de movimento você tem com 48 frames. Então, se você consegue jogar a 48 frames, 45 frames, você está tendo um frame ideal para fazer a sua jogatina. Lógico, se chegar nos 60 frames, ótimo, você está tendo uma sobra aí. Quando a CPU der aquela caída, ela não vai cair abaixo dos 45 frames. Mas se você conseguir jogar acima de 45, você vai ter uma experiência muito boa. Me fala aqui se você conseguiu acertar. Eu acho difícil, hein? Porque eu tive que anotar tudo aqui. Mas se você conseguiu acertar, se você conseguiu notar as diferenças, como que você joga, se você do teu PC você consegue jogar a mais do que 45 frames, 48, então eu quero que você coloque aqui pra mim se você conseguiu notar a diferença, se você conseguiu acertar todas, tá? Se você conseguiu notar ali entre 40, 50, 60 frames a diferença. Se você joga aí onde você joga no teu PC, quanto que você joga? É 40 frames? 50 frames? 280 frames? Como que você joga no teu PC? Fala pra gente aqui. Aproveita e clica aqui no se inscrever e dá o seu joinha pra fortalecer aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!